Vamos com os destaques do domingo. Só ressaltar aqui, antes de falar dos resultados do futebol, dizer que SESI, Franca e Flamengo vão ter que fazer mais um jogo, né? O Flamengo venceu o jogo 3, então a série melhor de 5 está 2-1 para o Franca, que busca um título inédito. Foi uma boa partida do Flamengo, mas muitas reclamações aí por parte da arbitragem neste terceiro jogo da final do NBB. O próximo jogo agora será em Franca, buscando contra o Flamengo este título inédito. Resultados do futebol do domingo. Juventude venceu o Fluminense por 1-0. Palmeiras e Atlético Mineiro 0-0. Gol do Juventude do Lucas Claro contra, hein? Muito encharcado o campo, Fernando Diniz reclamando demais. E o Flamengo, em crise, briga no intervalo entre torcedores, cenas lamentáveis, e o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 2-1. O Robson havia marcado para o Fortaleza, o Everton Ribeiro empatou no primeiro tempo e aos 47 do segundo tempo o Hércules fez primeira vitória do Fortaleza no Brasileirão. E o Red Bull Bragantino perdeu para o Inter no Sub-20 e no Profissional. 2-0 a vitória do Inter, os dois gols no finalzinho, o Johnny e o Depena, aos 47 e aos 52 do segundo tempo. O Depena não teve piedade, não teve pena, e o Inter venceu por 2-0. No Brasileiro da Série C, o Vitória perdeu em casa para o Volta Redonda por 2-1, Manaus e Alto 0-0, Aparecidense 1, São José 2, Ferroviário 1, Paysandu 2. E o Azures na quarta divisão, hein? Tá voando alto a gralha azul. 3-2 sobre o Cascavel, com os gols do Robinho, do Yuri Mamute. Aí o Lucas Coelho descontou para o Cascavel, Vieira fez o terceiro do Azures, o Cavani descontou para o Cascavel, 3-2, e o Azures muito bem na quarta divisão nacional. O Oeste empatou fora de casa com o Pérolas Negras em 2-2. Destaque ainda aqui neste Brasileiro da quarta divisão para o empate entre Cianorte e Portuguesa do Rio em 1-1. Santa Cruz ganhou do Sergipe pelo placar de 1-0. O Brasiliense ganhou do Costa Rica pelo placar de 1-0. Alguns dos jogos aí do Brasileiro da quarta divisão. Paulista da segunda divisão, né? Teve problema do Andradina lá no sábado. O Atlético de Mogi perdeu para o União Mogi. O duelo das equipes de Mogi das Cruzes, 8-1 foi o placar final. Destaque aí também para a Cisense e Oswaldo Cruz 0-0. Tivemos ainda Santa Cruzense perdendo no Leone das Camarinha 2-1 para a equipe do Vossen. Alguns dos jogos da quarta divisão do futebol paulista, tá bom? Paranaense da segunda divisão. Primeiro jogo emocionante, hein? Arbitragem, inclusive o Amauri de Francisco Beltrão esteve trabalhando neste duelo. Foz do Iguaçu e Arucó 3-3. E a equipe do Arucó abriu, acredite, 3-0, com Hermínio, Matheus Martins e André Carlos. Mas o Douglas Santos fez o primeiro ainda no finalzinho do primeiro tempo. Caio e Danilo aos 48 do segundo tempo. Depois de abrir 3-0, o Arucó permitiu a reação, terminou 3-3. O jogo da volta vai acontecer a semana que vem. Tivemos também Liga das Nações, República Tcheca e a Espanha empataram em 2-2, o gol da Espanha aos 45 do segundo tempo. Portugal 4, Suíça 0-2, gols do Cristiano Ronaldo, hein? Continua marcando gols, aumentando seu recorde. Liga das Nações da UEFA, Liga B, a Sérvia ganhou da Eslovênia por 4-1 e a Suécia perdeu para a Noruega por 2-1. Na Liga C, Chipre e Irlanda do Norte 0-0, Macedônia do Norte 2, Gibraltar 0, Geórgia 5, Bulgária 2, Kosovo 0, Grécia 1. E na Liga D, Malta ganhou de San Marino pelo placar de 2-0. No Campeonato Argentino, vitória do Tigre sobre União Santa Fé por 2-1 fora de casa. Estudiantes e Gimnasia La Plata 1-1. O Boca, pouco time misto ainda, 2-1 sobre o Arsenal de Sarandi, ganhou o título faz poucas semanas o Boca, né? Sobre o Tigre na final, agora começando a Liga Profissional, o Boca venceu por 2-1. No Brasileiro Sub-20, Grêmio venceu o Fluminense por 1-0, o Atlético Goianiense perdeu em casa para o Vasco por 3-1 e o Corinthians perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 1-0. No futebol feminino, Santos 5, Smack 3, hein? Jogão do Santos. O Grêmio perdeu mais um Grenal no futebol feminino. 2-1 para o Inter, Crespo 1, São Paulo 3, Real Brasília 1, Cruzeiro 0 e o Kinderman bateu o Ferroviária pelo placar de 1-0. Fechando os amistosos, Peru 1, Nova Zelândia 0, Arábia Saudita 0, Colômbia 1, Argentina 5-0 na Estônia, 5 gols do Messi, Estados Unidos e Uruguai 0-0, tá bom? Então tá aí os resultados do domingo.